esses médicos que estão retreinando esse algoritmo com 5.000 lados por dia em produção em mais de 100 cidades. O que é muito legal porque, como a gente coleta esses dados de aparelhos diferentes, em cidades diferentes, com técnicos diferentes realizando o exame, nós temos, segundo a Google hoje, o dataset de saúde maior e mais heterogêneo do mundo. Porque se você treinar um desse aqui só com a ressonância top GE que tem no Einstein, esse algoritmo vai aprender em cima daquela máquina. E aí você não consegue generalizar para outra máquina. Quando você vai aplicar o mesmo algoritmo em outra máquina da Siemens mais simples, por exemplo, ele não vai pegar. Então é por isso que é muito importante você criar esses datasets com o máximo possível de diferentes exemplos. E aí, assim, eu vou dar um outro exemplo muito forte de como os dados são importantes. Tem um negócio que chama viés, ou bias. Se o seu dataset tem um bias, né, ele foi enviesado, ele não vai detectar outras coisas. A gente percebeu isso na prática. Derrame pleural, por exemplo. A gente tinha um monte de casos de derrame pleural, começou a treinar esse algoritmo para ele localizar, só que o que acontece? Muitas vezes, derrame pleural tem um dreno. No raio-x vai aparecer aquele dreno bem forte. Ou seja, a gente achou que a rede neural estava com 90 e poucos % de precisão, mas na verdade ela tinha aprendido a localizar o dreno, não a localizar o derrame pleural. Então, se a gente mostrava um novo exemplo que não tinha o dreno, ela não falava derrame pleural. Se eu mostrava um exemplo que tinha o dreno e não tinha o derrame, ela ia falar derrame pleural. Então, assim, o jeito que o dado é estruturado, que você separa esse dataset em classes, para depois você usar essas classes para treinar o algoritmo, é mais importante que o algoritmo. Tipo assim, se você lá ficar, a gente tem vários PhDs no time, vários PhDs, eles ficam lá mexendo no algoritmo, aumenta layer, diminui layer, bota normalization, tira isso e tal. Aumentou 1%. Agora, organiza o dado melhor, bota mais exemplos, aumenta 5%, 10%. Então, o impacto do dado, nesse caso, é muito forte. Por isso que tem que estar muito bem organizado o dado, senão você vai treinar uma rede neural enviesada. A gente fez isso em parcerias aí com várias fábricas, né? Então, hoje as fábricas gostam muito da gente, porque imagina, a gente chegou numa fábrica, pega a Meditron, que é uma fábrica de eletroencefalo há 40 anos no Brasil. Desenvolvemos esse driver que extrai esses dados lá de dentro, ou seja, agora todos os aparelhos da Meditron estão na nuvem, porque aperta um botão e sobe, né, para a nuvem automática. E é um aparelho de 10 anos, o parque instalado deles tem 10 anos. Então, as fábricas gostam muito da gente agora, porque, do nada, a gente atualizou o parque instalado inteiro delas sem elas gastarem R$1. Então, quando elas vendem um eletroencefalo novo, falam, faz o telediagnóstico a portal, porque está na nuvem. Então, hoje, centenas de clientes que a gente tem foram referrals, né, foram indicações dessas fábricas que mandam para nós. Então, mais um exemplo aí de inovação corporativa, que é uma parceria de startup com grandes empresas, para melhorar os dois mundos, né? E muita parceria também de fomento, né? Então, FAPES, FINEP, APEG, CNPq, a gente levantou até hoje em torno dos 20 milhões, aí, sendo que metade disso aí foi só de fundo perdido dessas instituições, tá? Passamos pelos programas das Big Three aí, né? Então, o primeiro que a gente passou foi o Global Entrepreneur da IBM, onde a primeira etapa da empresa de treinamento desses algoritmos a gente rodou no SoftLayer, que é a nuvem da IBM, que inclusive a gente fez um benchmark entre as maiores nuvens em termos de velocidade de servidor, um bare metal da SoftLayer, ninguém bate, realmente muita GPU e tal. Aí a gente teve essa primeira fase, depois a gente passou pelo BSpark Plus da Microsoft, onde a gente migrou uma parte disso para o Azure. Então hoje eu tenho um híbrido entre o Azure e a Google Cloud. Tá? E depois entramos aí nesses programas da Google mesmo, que é o Google Launchpad Accelerator, que é uma aceleradora da Google, e agora a gente passou no AI Studio, que é um programa só de AI, lá no Vale do Silício, que foram 7 empresas, só Israel, Canadá, Estados Unidos, e nós fomos a única do Hemisfério Sul que conseguiu passar nesse programa. E assim, no último 1 ano e meio, a gente foi mais de 10 vezes para o Vale do Silício. Eles levam o nosso time de desenvolvimento para ficar lá com o time mesmo que criou o TensorFlow, que é o algoritmo deles o framework deles de inteligência artificial. A gente senta com o pessoal da DeepMind, são grandes parceiros também. E aí é bem legal essa troca que tem, por exemplo, entre a DeepMind e a Portal. A gente especifica para eles coisas muito difíceis de fazer. E é isso que eles querem, use cases, né? Igual o colega da IBM falou aqui, vocês desenvolvem parceria com alguém especialista na área. A DeepMind é a mesma coisa, ela tem lá a tecnologia, mas ela precisa de alguém para aplicar aquilo, né? Então, um exemplo que a gente fez com eles que eles estão lançando, tá em beta agora, chama Healthcare API. É uma API
que faz várias coisas de saúde, mas uma muito forte é a anonimização. Então, ela varre um banco de dados, encontra todos os dados que possam ser identificadores de um paciente, troca por tokens, anonimiza. Então, a gente consegue, com uma passada nessa API, anonimizar tudo para depois treinar os algoritmos, para depois fazer pesquisa. É muito importante a questão da privacidade dos pacientes para poder fazer esse Big Data em saúde. Então, isso limpa tudo para nós automático. E o mais legal, porque isso a gente conseguiria fazer sozinho, mas o da DeepMind vai dentro do raio-x, quando o nome do paciente está escrito na imagem, no pixel da imagem, e ele vai e anonimiza, tira isso de dentro do pixel da imagem. Isso aí é muito forte mesmo, para a gente poder atuar com pesquisa, com vários parceiros, tendo um monte de bases de dados diferentes, elas estando todas anonimizadas. Tá? E aí eu também trouxe vários prêmios, aí a gente ganhou um Demo Day lá na França em primeiro, estamos direto lá com o Macron, o presidente, levando isso para que os médicos de Paris façam os telediagnósticos para a França inteira. O mesmo problema daqui acontece lá, tá, gente? Os médicos querem o Louvre, querem tal, ficam em Paris. Aí não tem médicos nas regiões rurais da França. Tá certo que para eles a distância é 500 km, né, e não 5.000 quilômetros, igual aqui, né? 5.000 quilômetros eles estão na Sibéria, é outra realidade. Né? E TechCrunch Disrupt, a gente ficou finalista também, e o maior que a gente ganhou foi esse Startup Nations, que é o Mundial de Inovação, onde a gente competiu com Israel, Canadá, os maiores países, e ganhamos em primeiro lugar. É a primeira vez que o Brasil ganha esse prêmio, estava o ministro da Ciência e Tecnologia lá com a gente, para mostrar que tem muita inovação acontecendo aqui e que a gente consegue competir de igual para igual com os maiores ecossistemas de inovação do mundo. E estou ficando famoso aí, está rolando umas revistas ultimamente. É legal que... para nós não tem muito interesse sair em revista de machine learning, em revista de startup, mas uma pequena empresa, grande negócio, toda a clínica tem uma ali, né? Então foi muito bom para a gente, em termos de visibilidade para os clientes. E claro que isso só é possível com um time muito fera. Então hoje nós somos em torno de 30 e poucas pessoas full-time, mais uns 30 médicos, então somos menos 70 pessoas hoje no time, só que o pessoal muito fera, né? Então, de mim eu já falei um pouco, a Cláudia, minha co-founder, ela trabalha há 20 anos com equipamentos médicos. A Renata é advogada especializada em Anvisa, né, porque é um mercado muito regulado, a gente tem que entender muito bem como navegar nisso. O Roberto é nosso diretor de tecnologia, que fez o São Luís do Morumbi. O William, ele é PhD em física extragaláctica e astroinformática. Sério? Tem mais de 1000 citações dos trabalhos dele. Então, ele que estava lá com um algoritmo que contava galáxias no céu, lá de observatórios, e dizia se elas eram elípticas ou não. Só isso. É impressionante como isso é parecido com a tecnologia que acha tumores. Então, assim, foi um projeto com a FAPESP, que ele estava lá na Espanha, e a gente falou, e aí, William, você quer pegar esse algoritmo que está contando estrelinha e botar isso em produção num país inteiro para ajudar vidas? Então, é muito legal que a gente consegue aproximar a academia de negócio e botar para rodar mesmo todos esses tipos de inovações. André também é PhD em AI, o Luiz, nosso líder de desenvolvimento. A Beth, ela trabalha 20 anos com segurança, ela fez o Guardião, que é o software da Polícia Federal, que cruza receita com banco, com tal. A gente usa isso agora para fazer esse matching de pacientes entre múltiplos sistemas. É um sistema parecido com o da Polícia Federal. O Nicolas é outro PhD nosso de Deep Brain Stimulation, então ele conhece muito bem essa parte de processamento de sinais. E o Michael ganhou o prêmio de melhor Data Science da América Latina em 2016. Então a gente realmente conseguiu montar um time muito fera, porque a gente consegue ter o propósito, né? A gente está trabalhando com o propósito, está impactando muitas vidas, está trabalhando com o que tem de estado da arte e conseguindo aproximar a academia de negócio, que é o que eu acho que foi mais chave no nosso sucesso. A gente tem muitas parcerias com universidades e o que está sendo desenvolvido em acadêmico, a gente faz uma parceria com uma cidade, por exemplo, a gente tem parcerias com Campinas, Ribeirão Preto, e coloca isso para rodar em produção nas cidades. Estamos com nossos primeiros clientes na África, Angola, começamos com um cliente agora, mandando exames para nós. E a ideia desse time todo aí, das parcerias, é trabalhar junto para garantir o acesso universal à medicina de qualidade. Obrigado, gente. Valeu. Davi, muito obrigado. Obrigado para o Davi Wipp estar presente. Você perdeu indiretamente o elogio, de certa maneira, que ele fez à Secretaria da Saúde de São Paulo, agora com a convergência de todos os sistemas de computação e tal. Como você às vezes também perde algumas críticas, essa vez você perdeu um elogio. Já apresenta. Então, obrigado pela excelente apresentação, Rafael. E nós vamos passar para a última apresentação da manhã, Bruno Borg, da Microsoft. Bruno, já está ali.
bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito boa apresentação do Gustavo, do Rafael. Agradeço pela oportunidade de conhecê-los também. Eu vim falar um pouco da Microsoft e da Comparex. Meu nome é Bruno, sou formado em Direito e, por incrível que pareça, eu vim trabalhar na área de tecnologia na saúde. É um mundo muito diferente do que eu vivo, porém muito mais interessante. Minha função na Comparex é levar tecnologia e inovação para os hospitais, que tem a funcionalidade de quê? Humanização do paciente, cuidar do paciente, que é o principal cliente do hospital, com cuidado, com atenção e com a necessidade que o paciente tem quando ele chega ao hospital. A Comparex é um provedor global da Microsoft, presente em 35 países, com a sua sede na Alemanha, e hoje vou mostrar um pouquinho de como a inteligência artificial e como podemos mudar um pouco a função do hospital ao atendimento ao paciente. Primeiro, uma mensagem de transformação de como que o mundo está se transformando hoje, como podemos melhorar a saúde dos pacientes, a saúde da cidade, a saúde de um país, com a tecnologia, com a informação, com os dados. Como o Gustavo e o Rafael falou, são milhares e milhares de dados onde podemos analisar e levar o melhor resultado para o paciente e para o hospital. Aqui tem algumas informações bem simples, mas muito grandiosas, né? É previsto que até em 2020 haja 50 vezes mais dados do que há hoje para a saúde. Então, assim, estamos falando de uma dimensão gigantesca de dados que podemos, com esses dados, analisar melhor e cuidar melhor. Os pacientes hoje já têm mais acesso à tecnologia, então eles até preferem que ele tenha esses dados, esses resultados, através de um smartphone, através de um tablet, através de um e-mail, não mais aquela coisa antiga de esperar um laudo, ter que buscar num hospital, ou numa clínica, ou num laboratório um exame. Hoje, os enfermeiros, os cuidadores de saúde, já utilizam quase 3 dispositivos móveis para tentar nesse cuidado. Então, facilitando o atendimento, auxiliando os médicos, auxiliando o grupo de enfermagem, auxiliando os cirurgiões, facilitando essa comunicação entre eles. Aqui é um dado de penalizações, de quanto que vale uma violação, quanto que vale um dado mal gerido, um dado mal informado, um dado mal administrado. E os pacientes hoje já se sentem, como eu falei, já se sentem confortáveis com os dados deles estando na nuvem, que é muito mais fácil, ele pode estar em qualquer lugar, e aqueles dados que é do paciente, ele pode levar para qualquer hospital, e assim que ele chegar ao hospital, ele pode ser tratado exatamente com a doença que ele tem. Então, o médico não vai perguntar novamente se ele está sentindo febre, se ele está sentindo dor. O médico já vai ter o laudo dele dos 2, 3, 4, 6 meses atrás, o que ele teve, e analisar isso para dar um melhor resultado para ele. E aqui é mais ou menos isso que eu falei, o paradigma do paciente, né? Como que é a personalização dos tratamentos, o monitoramento remoto, o paciente não precisa mais ir ao hospital para tratar coisas simples, ele pode, através dos dispositivos, ser monitorado dentro da sua própria casa, passando as informações ao hospital ou ao médico, os dispositivos conectados através de IoT, inteligência artificial, nuvem, o cuidado com a conectividade, e a proatividade, como eu falei desde o começo, facilitando a interação entre paciente e médico, que no fundo chega a um foco total, que é a humanização do paciente, cuidar do paciente no que ele precisa ser cuidado. Aí aqui um pouco sobre a inteligência artificial, que muita gente tem medo, né? A inteligência artificial vai tomar o emprego do recepcionista, do enfermeiro, do médico. E não é verdade. A inteligência artificial é a capacidade de raciocinar sobre grandes dados, como o Rafael e o Gustavo mencionaram diversas vezes. A ideia da inteligência artificial é ajudar a manter esses dados conectados com o médico e com o paciente e trazer o tratamento. Por exemplo, nós temos um projeto no hospital que eu costumo dizer que é a enfermeira digital. As enfermeiras têm hoje um trabalho muito duro em cuidar do paciente no andar, com diversos leitos. Então, a gente tem um projeto no hospital em Recife, que pretende ser o primeiro hospital totalmente digital do Brasil, que instalamos o dispositivo Cortana nos quartos, que o paciente não precisa mais ficar apertando o botão ou pegar o telefone para ligar para uma enfermeira para pedir água, um cobertor ou uma informação. Através do Cortana instalado no quarto, no leito, ela fala: Cortana, quero água. Essa informação já vai direto para a central de hotelaria do hospital, e outra pessoa, não sendo enfermeiro, já leva água para aquele paciente. E isso faz com que o enfermeiro tome
a decisão certa de cuidar do paciente, e não de fazer um serviço de, como a gente costuma dizer, de garçom, de ter que ir no quarto, buscar, o que você precisa? Preciso de água. Ele volta, pede água, depois de 10, 15 minutos ele volta e entrega água. Não, o enfermeiro não vai mais precisar fazer isso. O enfermeiro vai precisar apenas cuidar do paciente, saber se ele está tomando a medicação certa, sabendo se ele está com os medicamentos em dia, em ordem, no horário certo, saber se ele está sendo cuidado exatamente como ele precisa, se está no prontuário dele todos os procedimentos que ele fez no dia, e não mais esse serviço de ir buscar, ir levar ou atender. E com essas informações o paciente pode também falar, olha, não estou passando bem. Não estou sentindo muita dor ainda, meu acesso caiu, eu tirei o acesso sem querer. E isso já vai diretamente para a central da enfermagem, onde ela disponibiliza o enfermeiro para realmente cuidar do paciente. Isso otimiza o tempo do enfermeiro, faz com que ele tenha mais atenção e mais cuidado com o paciente, e otimiza todo o processo hospitalar do paciente, toda a trajetória dele, desde o centro cirúrgico até a saída dele. Aqui um pouco da transformação digital, que uma mensagem do presidente da Microsoft, né, que ele fala, cada empresa vai deixar de ser uma organização que usa a tecnologia digital para tornar-se uma organização digital. Que a ideia é usar a tecnologia para o bem. Eu estou participando do Startup Weekend, que está tendo uma maratona nesse final de semana, começou ontem, vai até domingo, e é só pessoas que têm uma vontade de ajudar na saúde, montar uma startup, empreender nessa área. E a gente fala, pô, a tecnologia tá tão fácil, né? Todo mundo tem um dispositivo móvel, todo mundo tem um tablet, em qualquer lugar você pode pedir um veículo, um alimento. E, assim, foi fantástico ontem quando a gente descobriu que na faixa de Gaza, na Palestina, está tendo um Startup Weekend para crianças de saúde, onde as crianças vão falar o que elas gostariam de ter no hospital, de que as crianças, como elas gostariam de ser atendidas no hospital, de que elas esperam no hospital, que elas queriam uma gamificação para não ficar deitado num quarto, olhando para a parede, que elas queriam uma sala onde elas possam se encontrar e ter um movimento, não ficar somente deitada naquele leito, esperando a melhora ou a alta. E isso está sendo muito bacana, esse aprendizado, de como a tecnologia pode ajudar e melhorar lugares. Não só ajudar o paciente, não só ajudar o médico, mas um país inteiro, uma região inteira. Então, eu acho que é exatamente isso. Uma organização, os hospitais pretendem e devem virar uma organização digital. Aqui eu vou passar 2 cases muito rápido. Não sei se vocês conhecem sobre o case do 9 de julho, queda do leito, que é um dos motivos onde os pacientes mais retornam para os centros cirúrgicos após terem sido submetidos a um tratamento cirúrgico. Aquela vontade de levantar, aquela vontade de ir ao banheiro sozinho, achar que está bem para sair da cama e fazer algum tipo de exercício ou movimento. E isso mostra como a inteligência artificial, com esses dispositivos conectados, pode ajudar. Tem diversos casos da jornada do paciente, de como o enfermeiro não estava atento ao caso, de como o paciente não se adequou às normas do hospital. E é um vídeo muito simples, eu não vim com uma proposta tão técnica, eu vim com uma proposta de mostrar de como a gente pode solucionar os problemas dos hospitais com coisas simples. Não investindo muito, mas investindo na qualidade e fazendo com que o paciente torne aquele lugar, aquele hospital, não como um local de, não, nossa, eu preciso ir ao hospital, mas um lugar que ele fala assim, nossa, eu fui bem tratado naquele hospital. A diferença da qualidade, não da quantidade. Está sem som. 1 minuto. Agora vai, estava sem som. Não liguei. Acho que ele vai liberar lá. Vai liberar lá ainda?